Salve, salve, amigos e amigas de luz! Estamos começando o primeiríssimo podcast Papo Sistêmico, aquele momento descontraído, mas muito terapêutico para a sua vida, para o seu crescimento pessoal, espiritual e também para a gente poder refletir muito aqui junto. Eu sou Alex Nielsen, terapeuta sistêmico e familiar e há quase mais de 10 anos aí, quase 10 anos trabalhando com terapia, trabalhando com desenvolvimento pessoal e também espiritual, sem envolver o credo religioso com as pessoas. E hoje, o tema de hoje eu quero trazer para vocês que é preciso sim ter coragem para acordar para a vida. Já começo com um tema super polêmico para que você que esteja me escutando já pare e fale, nossa, peraí que eu preciso ouvir isso até o fim. E sim, você precisa ouvir até o fim. Sabe aquela força de vontade que a gente não tem às vezes de levantar da cama? De se perguntar, será que vale a pena o esforço? E eu estou dizendo às vezes, eu conheço pessoas assim como eu que já passei por isso, né? Que às vezes a gente não tem vontade de levantar da cama. Às vezes a gente para e se pergunta, será que vale o esforço? Ah, meu Deus, vou ter que enfrentar tudo isso de novo, vou ter que fazer tudo isso de novo. Ai, meu Deus do céu, o que eu fiz para merecer isso? Sem vontade nenhuma de levantar da cama, de enfrentar o dia, mas aí levanta com aquele mal-estar e não encontra uma saída e fica às vezes, muitas vezes, esperando que caia o milagre do céu, porque as orações já não funcionam mais. Na verdade, já até se esqueceu, na grande maior parte das vezes, já se esqueceu das orações. Talvez essa mensagem seja para você, mas se não for, fica até o final, porque com certeza ela vai valer muito para você e, claro, você vai poder compartilhar essa mensagem com aquela pessoa especial que talvez esteja passando por esse momento que é delicado, é um momento delicado, é um momento que muitas pessoas vivem. Eu não estou especificamente aqui falando, não vou falar de depressão, mas sim, né, deste movimento que a gente precisa ter de acordar, de ir para a vida, de levantar da cama, que muitas vezes é difícil. Não necessariamente você precisa estar passando por uma depressão, mas às vezes é um momento depressivo, às vezes é um momento, um processo pelo qual você está passando que é horrível, é delicado, é difícil de encarar. Você muitas vezes não se sente inseguro, não tomou aquela força, sempre se esquivou de problemas, mas bateu na porta e vai ter que enfrentar. Não tem muito o que fazer. Antes da gente continuar com o tema, eu quero já agradecer você que está aqui me escutando, seja pelo YouTube, porque esse podcast vai para o YouTube também, seja nas plataformas de música. Se você está no YouTube, por favor, para ajudar o canal, para esse canal crescer cada vez mais, já se inscreve aqui no canal, aperta o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Na hora que você clicar, vai ter aparecer todos os vídeos. Clica aí, porque você vai receber a notificação no seu celular, no seu computador, enfim, de quando um novo vídeo é publicado aqui no meu canal no YouTube. Se você está me ouvindo, por uma plataforma de música, Spotify, iTunes, enfim, aquela que for do seu gosto, também já siga o canal para que você não perca nenhum episódio do podcast Papo Sistêmico. Como eu disse, esse é o primeiro, então seja muito bem-vindo, de verdade, muito bem-vindo. Se você quer saber mais sobre mim, entender, não vou me estender aqui falando sobre quem eu sou, minhas apresentações, me aprofundar em mim, não é esse o meu propósito agora, é só você acessar os links que estão aqui na descrição deste conteúdo, para você me conhecer um pouco mais, acessar o meu site, o meu Instagram, que é o @AlexNielsenOficial. Rapidamente, como eu disse, eu sou terapeuta há mais de 10 anos, venho trabalhando com as constelações familiares, com programação neurolinguística, com a espiritualidade, sem envolver o credo religioso, e por cerca de 4 anos, eu comandei o programa Despertar Emocional na Rádio Vibe Mundial 95.7 FM São Paulo, no qual muitas pessoas passaram a me conhecer de lá, e com o advento da pandemia eu acabei saindo da rádio, justamente porque a rádio eu fazia ao vivo, e na rádio eu não estava muito acostumado a não fazer ao vivo. Como a rádio exigia uma série de especificações para que o programa ficasse bacana, eu resolvi também
me afastar para poder me envolver mais com os projetos que eu estou fazendo agora, voltando a escrever. Sou autor também do livro Despertar Emocional, um livro que vai te dar um direcionamento para a vida através das constelações familiares, da inteligência emocional, e também vai te dar um up. Você vai entender muita coisa. Não é um livro técnico, tá? Não é um livro técnico no qual eu falo sobre as constelações, mas é um livro que eu abordo o despertar para a vida através das constelações familiares, através do conceito, da visão das constelações, não só das constelações, mas também da inteligência emocional. Um livro muito bacana, você também encontra o link para adquirir ele aqui na descrição desse conteúdo, ou se você quer dar uma espiadinha no livro antes de comprar, você também vai encontrar o link aqui para baixar o primeiro capítulo totalmente gratuito, tá? Quero agradecer também o apoio da Escola Técnica Madre Paulina de Bragança Paulista, que sempre nos ajudou, nos apoiou aí com as formações, com os cursos, enfim, com outros conteúdos que a gente divulga. Então, muito obrigado, um abraço enorme para a Escola Técnica Madre Paulina, que agora estão com uma estrutura fantástica, preparado realmente para esse momento de pandemia, com muita segurança, trabalhando principalmente o conteúdo online que está fantástico. Se você quer apoiar esse podcast e está a fim de entender um pouco mais, aqui na descrição desse canal você também vai encontrar todos os meus contatos para você poder conversar, entender como funciona para apoiar. O propósito desse podcast é a maneira que eu encontrei de ajudar as pessoas foi através desse podcast, de ajudar com o meu conhecimento, de ajudar com a minha sensibilidade espiritual, mas aqui não estou entrando no sentido mediúnico, nada disso, eu estou falando de ser tocado por uma obra, por uma luz divina que me inspira às vezes, e eu sei que isso não vem de mim, eu sei que isso vem de algo maior, e aí eu trago, baseado também em todo o meu conhecimento, eu trago uma série de informações para que você possa se beneficiar de alguma forma deste conteúdo, tá? Então seja muito bem-vindo, e eu já quero reforçar o que eu comecei a falar no início, que levantar da cama muitas vezes não é uma tarefa fácil. E talvez você que esteja aí fique se perguntando, será que vale a pena? Será que vale a pena o esforço? Pois a verdade é que, no fundo, talvez o que você mais deseja é permanecer ali, em silêncio, e se possível, em um sono profundo no qual lhe acolha numa zona, entre aspas, obviamente, de segurança, no qual, neste momento, os seus medos, suas dores, eles não lhe tocam. A insegurança não vem à tona, você se sente acolhido. E eu digo isso com propriedade não por ser terapeuta, também, mas por ter já passado por situações como essa. Sim, já passei por situações como essa, situações de parar, de não querer levantar da cama e de simplesmente falar, meu Deus, o que eu fiz, por que isso está acontecendo comigo, para onde que eu vou, o que está acontecendo. E é sim algo difícil de lidar muitas vezes, que a gente não sabe muito bem por onde começar, nós não sabemos a quem recorrer e tudo que vem para nós é o quê? Será que vai dar certo? Acho que não vai dar certo. Ou seja, a gente acaba encontrando, a nossa mente, né? Ela acaba encontrando desculpas para que a gente não faça acontecer. E aí que entra a sua fé, a sua coragem, como eu coloquei no título desse episódio, que a gente precisa ter coragem e fé para acordar para a vida, justamente porque é isso que nós precisamos. Coragem de levantar. O que muitos já têm. Você acha que você não tinha coragem? Só o fato de você levantar da cama com muito esforço já mostra o que é coragem. Coragem. E coragem não é uma questão de capacidade. Coragem é uma decisão de enfrentar a dor, de enfrentar o medo, o que é muito difícil. Muito difícil. Então se você está se sentindo, nossa, mas eu não tenho coragem, porque eu já não levanto da cama há 2, 3 dias, e agora me trouxeram esse podcast aqui do Alex para ouvir, eu acho que eu não tenho coragem. Não, você tem coragem sim, porque você está aí, você está parando para ouvir. Então você tem coragem. Então a coragem não é algo que se mede, a coragem é algo que se sente e que é uma luta. Às vezes você não sai da cama, mas você está naquela luta aí dentro e, claro, precisa da decisão, da coragem de sair. Quer dizer que tomar a coragem e sair vai ser fácil? Não. Claro que não, vai ter um processo, vai ter uma série de coisas pela qual você vai ter que enfrentar, não tem o que fazer. Mas
É aí que entra o advento da fé. Olha só, a fé, independente aqui da sua religião, mas se ligar a Deus, né? No meu caso, eu gosto muito de estudar as religiões, mas tenho um carinho muito especial pela religião cristã, no qual eu tenho um amor de verdade profundo por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual realmente eu só de falar, só de pensar e de ler algumas partes do Evangelho, principalmente as falas dele, isso me traz um carinho, me traz um amor, e eu sempre pergunto, o que Jesus faria? Quando me vejo numa situação complexa, eu sempre me pergunto, o que é que Jesus faria? E você sabe que isso me ajuda? Você sabe que às vezes eu paro e me pergunto, aí você fala assim, mas você está se comparando com Jesus? Imagina, eu não estou nem na unha, nem na sujeira da unha do pé dele. Mas ele quando esteve em terra, e, no meu ponto de vista, claro, ele, para mim, era filho de Deus, era Deus, mas também era homem, 100% homem ali. Então ele passou pelas aprovações da carne, passou pelas aprovações, né? Foi tentado, já vou até falar sobre isso, foi tentado, né? Então ele teve as mesmas necessidades que nós, claro, com uma consciência muito maior que a nossa, obviamente. Mas eu sempre me pergunto, porque eu acho que esse foi um dos grandes exemplos que Jesus deixou para nós. Agora, voltando ao tema, né? Não que a gente tenha saído dele, mas voltando ao tema de não conseguir sair da cama, você tem essa escolha de não sair. Você tem essa escolha. E tudo bem, e tomar essa escolha de ficar na cama também é um ato de coragem. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: no que essa escolha de permanecer na cama, no que ela vai te ajudar de verdade? Para um momento. Olhe para dentro de você, nesse momento, e faça uma reflexão sobre toda a sua vida. Talvez nesse momento você encontre muito mais incentivos para permanecer na cama, porque a nossa mente ela vai começar o quê? Vai querer mostrar tudo que é de ruim. Mas se você der um foco direto apenas nos bons momentos, principalmente naqueles momentos passados, obviamente, no qual você saía de uma crise, e com certeza essa não é a primeira crise que você passa, talvez essa seja uma crise mais complexa do que as demais, mas não é a primeira, com certeza. E se você olhar para trás, se você perceber todos os momentos, dificuldades pelo qual você passou, você vai perceber o quê? Você vai perceber que você também, né, se perguntou por que isso está acontecendo, por que eu não consigo sair disso, se desvalidando, se desqualificando, mas você saiu. E você aprendeu algo com isso. Você vai começar a perceber que você conseguiu, que você se levantou. E naquele momento, você teve o quê? Você teve coragem e fé. E é o que você precisa resgatar nesse momento. Coragem e fé. Coragem para fazer diferente. Coragem para sair da zona de conforto. Coragem para sair dessa zona destrutiva na qual você está. E fé. O que é fé? Fé é acreditar, basicamente, fé é acreditar naquilo que está além de nós, que está fora do nosso alcance. Quando nós acreditamos em Deus, quando nós acreditamos em Jesus, nós não vemos, nós não percebemos, nós não temos, cientificamente falando, não é a minha crença, cientificamente falando, nós não temos nenhuma prova concreta, fato, né? Um pedaço da cruz de Jesus, um pano, né? A gente tem até algumas coisas que, em Santo Sudário, por exemplo, mas nada comprova de fato, né? De fato verídico, ciência, que Jesus existiu. Mas a gente sabe por fatos históricos, não só pela Bíblia, mas enfim por outros fatos históricos, e aqui não estou entrando nesses métodos que ele existiu. Independente disso, o que eu quero dizer, acredite no que ele simboliza, acredite nessa força maravilhosa que ele é, acredite nisso para você. Fé é você acreditar de olhos fechados. Fé é olha, eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo de fé é quando uma criança, uma criancinha, né? Eu sou pai de 2 filhos pequenos. É quando a criança lá, sabe quando a criança lá, você tá na piscina e a criancinha é pequena, nem sabe nadar, e você pede pra criança pular, ela pula da borda pra piscina,
e ela pula sem medo, e você fica, nossa senhora, que loucura! Isso é fé. É acreditar que vai estar ali. Que vai estar ali. Claro que ela está te vendo ali. Mas quando a gente, no caso, né, a espiritualidade, Deus, Jesus, no caso, a gente não vê. Mas a gente sente, a gente pode sentir. E isso que é maravilhoso. É isso que nos dá a força que a gente precisa, que complementa a força que a gente precisa para lidar com esse momento. Pois nós temos que compreender que faz parte da vida lidar com os altos e baixos. Mas só cabe a nós a decisão de seguir em frente. Só cabe a nós. Muitas pessoas vão estar ao nosso lado querendo nos ajudar, muitas pessoas vão querer fazer por nós, mas ninguém pode fazer por nós. Ninguém pode enfrentar isso por nós. Somente nós mesmos podemos enfrentar. E de que forma? Fazendo valer a pena. Vou falar de novo, escuta só. Fazendo valer a pena a vida que lhe foi dada por seus pais. Mesmo que você agora não se reconheça, que fale, Alex, eu não tive pai, meu pai me abandonou, minha mãe não prestava, enfim, as desculpas que você tiver sobre os seus pais. Mas eles existem. Foi necessário que eles existissem para que você viesse à vida. E só de você reconhecer e agradecer sem julgamentos essa vida que lhe foi dada, somente isso. Se você conseguir tirar todos os julgamentos que você tem de pai e de mãe, supondo aqui que você tem questões com pai e mãe, se você conseguir tirar todos esses julgamentos e apenas visualizar, a vida, o seu nascimento, a sua vida veio, não importa o que você ficou sabendo, o que tua mãe disse durante a gravidez, mas você nasceu. Foi permitido que você nascesse. Só daquele momento, se você conseguir reconhecer e agradecer aquele momento que é uma oportunidade, você vai ter a força que precisa para fazer valer a pena. Para fazer valer a pena. Vou tomar um cafezinho aqui enquanto eu falo com vocês. Agora, para agora mesmo, nesse momento, de novo, e se pergunta, em que momento você perdeu a sua coragem e a sua fé? Se você já tinha lá atrás. Ah, Alex, eu não tinha. Tinha sim. Tinha sim. E se você olhar para trás, você vai perceber que você tinha fé. Que você tinha coragem. Mesmo que você não tenha ideia de quando isso ocorreu, agora é a hora de você reencontrá-la dentro de si mesmo. E eu vou te dar uma dica, você pode seguir ou não. Existem diversas formas de fazer isso, mas aqui funciona comigo, sempre funcionou, funciona comigo, e eu sempre oriento. Claro que quando eu falo, né, ou quando eu oriento como terapeuta, eu sempre estou visando o credo religioso e espiritual da pessoa. Se a pessoa acredita, eu oriento. Se a pessoa não acredita, eu vou entregar para ela uma outra ferramenta. Mas quando a pessoa acredita em Deus, que a pessoa ela tem essa abertura religiosa, espiritual, independente da linha, eu sempre dou essa dica que eu vou dar para você aqui agora. Dobre os joelhos. Eleve a sua mão a Deus. Se você está dirigindo, me escutando agora, não dobre os joelhos. Nem feche os olhos. Mas eleve sua mente, eleve suas mãos a Deus e apenas comece a agradecer por tudo, por cada detalhe. Cada detalhinho deste momento pelo qual você está vivendo. Inclusive pelas coisas boas, obviamente, mas também pelas coisas ruins que passaram pela sua vida. Pois de uma forma ou de outra, você percebendo agora ou não, elas foram essenciais para o seu crescimento. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que sofrer para crescer, mas os obstáculos que geram muitas vezes sofrimento e dor, eles são essenciais para o nosso crescimento. Às vezes a gente precisa, infelizmente, às vezes nós precisamos passar por momentos difíceis para aprendermos quem realmente somos e verdadeiramente respeitar a nossa vida. Então é preciso sim muita coragem e fé para encarar os desafios que a vida nos propõe. É difícil, sim, chegar onde a gente quer, pois tudo nesse momento, não sei se você já percebeu isso, nossa, para mim, isso era muito nítido quando eu estava passando por um processo como esse. Que parecia que tudo que chegava até mim me fazia querer desistir.
me pautava por A mais B que não daria certo, por mais que eu rezasse, por mais que eu tivesse ali fiel às minhas orações. Parecia que tudo chegava como um sinal para eu desistir. Mas não, a gente não pode desistir, porque os obstáculos vão vir justamente olhando por um contexto espiritual para nos fazer entender algo. Quando a gente fala pela luz das constelações, a gente tem que se perguntar o que é que eu não estou vendo. E aí eu faço duas perguntas que são muito simples, tá? São perguntas até bem... não são banais, obviamente, tem a sua importância, mas são perguntas que eu vou fazer agora para te colocar para refletir. Será que você desistiria de um filho por ser difícil a tarefa de ser pai e mãe? De lidar com o gênio dele, de lidar com as decisões, com as exigências que esse filho faz? Você desistiria de trabalhar porque é complicado lidar com as pessoas? Bom, você tem essas opções. Claro que você tem. Tudo bem se você as tomar. Mas, infelizmente, as pessoas que passaram já comigo em atendimento, seja atendimento em consultório, atendimentos voluntários e obras, né, de voluntários, né, trabalhos voluntários que eu já fiz muito, todas essas pessoas, infelizmente, que optaram por seguir esse caminho, ou caminhos parecidos, no final, o que eu só presenciei foi tristeza, dor e sofrimento. Então, cabe você decidir isso ou não. Precisa tomar a decisão. E para tomar a decisão exige coragem. É difícil, mas você vai conseguir. Você consegue. Pois Deus acredita em você. Ah, Alex, para com isso. Como é que você sabe disso? Como é que você sabe que Deus acredita em mim? Bom, é simples. Você está aqui entre nós, não tá? Eu acredito que nós estamos aqui por algo maior, que algo maior nos propiciou a vir aqui. Deus nos deu essa oportunidade. Deus deu esta oportunidade para você de crescer, de ser uma pessoa melhor, mesmo nos momentos mais angustiantes pelo qual você possa estar passando. Inclusive eu quero aproveitar, e eu lembro de um verso, uma historinha, um conto na verdade, né? Eu não me lembro o autor, então se você ouvindo agora souber o autor, já coloca nos comentários, não é da minha autoria. Mas foi um conto que eu recebi do meu padrinho Rubens, que Deus o tenha, um grande homem, me ensinou muita coisa. E o conto era Pegadas na Areia. Muitos já conhecem esse conto, não é um conto, é um conto bem famoso inclusive, mas eu vou replicar aqui de uma forma resumida. Esse conto diz, Pegadas na Areia, se você quiser depois procurar aí na internet, esse conto diz o seguinte: um homem, ele teve um sonho com Jesus Cristo. E nesse sonho, ele caminhava na praia com Jesus. E ele percebeu que nessa caminhada, eles iam caminhando e conversando, ele percebeu que nessa caminhada, toda vez que eu olhava para trás, haviam dois pares de pegadas, obviamente, dele e de Jesus. E que cada par de pegada, perdão, representava um momento da vida dele, olha só. E aí o que ele começou a perceber? Que em alguns momentos que ele olhava para trás, só tinha um par de pegada. E que exatamente quando tinha apenas um par de pegadas, era justamente nos momentos mais difíceis pelo qual ele passava. Aí ele no sonho ele diz que ele fica indignado. E aí ele se vira para Jesus, imagina só, né? Você virando para Jesus e cobrando Jesus. Ó, mestre, pô, tô olhando para trás aqui e os momentos mais angustiantes, você me deixou sozinho. Aí o conto diz que Jesus olhou para ele com aquele olhar, né? Eu sinto, eu não tenho a capacidade de ver, né? De imaginar Jesus, mas eu sinto no coração o olhar. Só de falar eu já sinto esse olhar. E Jesus olhou para ele com uma ternura, com o olhar de um pai e disse: meu filho, nos momentos em que você viu apenas um par de pegadas, neste momento eu estava te carregando nos braços. Olha só que coisa linda, né? E não é porque Jesus estava carregando nos braços que a gente não teve que passar por aquilo. Nós tivemos que passar por aquilo, mas nós não estávamos sozinhos. Nós estávamos acompanhados. E é uma bênção saber que mesmo nos momentos de tribulação nós estamos acompanhados. Que nós temos ali uma força, que nós temos
né, uma luz sobre nós. E aqui eu até aproveito para trazer mais um exemplo também de Jesus. Jesus, enquanto ele esteve no deserto, você deve saber dessa passagem da Bíblia, né? Jesus ficou 40 noites, né? Dias e noites no deserto. Se eu estiver enganado aqui com dias e noites, você, por favor, pode me corrigir aqui nos comentários. Jesus, nesse momento, ele está em jejum. Então, não estava comendo, e se eu também não me engano, não bebeu. Então, ele ficou 40 dias e noites sem comer e sem beber, se eu não estiver enganado, tá? Posso estar enganado. Se eu estiver enganado, por favor, me corrija. E olhando para isso, né, o que acontece? Muito provavelmente o corpo, a mente e as emoções de Jesus estavam fragilizadas. Mas mesmo assim, ele teve coragem e teve fé de seguir o seu caminho. E nesse caminho fragilizado, no qual ele estava fragilizado por causa, né, pelos efeitos físicos, porque ele era homem, ele estava encarnado aqui. Ele foi tentado algumas vezes a desistir, assim como nós somos dia a dia. E veja só, quando eu digo isso, né, Jesus, na Bíblia, é citado que ele foi tentado por Satanás, pelo diabo, muitos outros. Aí você vai ter vários filósofos, vários outros autores, que não tem a ver com a Bíblia, que dizem que na verdade não era Satanás, e sim a mente dele, as emoções dele, ou seja, ele numa luta com ele mesmo. Enfim, o conceito que você queira dar está certo para você. Não estou aqui para dizer se é certo ou errado. Então, pouco estou dizendo que essas tentações de desistir no dia a dia é culpa do demônio, é culpa do diabo, de Satanás. Não estou falando isso, né? Nós temos que sempre estar orando e vigiando para que a gente não seja tentado a cair em fazer besteira. Porque eu acredito que quando a gente tá com uma mente fraca, aí tudo que é fraco, tudo que tá naquela mesma sintonia, vai acabar nos derrubando, né? É como se a gente fosse um imã. Bom, voltando, Jesus então permanece firme, ele foi persistente e conseguiu. E talvez você me diga agora, mas ele era filho de Deus, mas como eu disse, é verdade. Mas ele também era um homem, ele também era um ser humano, ele estava entre nós como um ser humano. E justamente por isso é que ele é e sempre será o nosso maior exemplo de que não devemos desistir. Pois ele, mesmo sendo Deus, estava aqui também como homem, 100% homem, e enfrentou o que cada um de nós poderia enfrentar. Claro que ele tinha uma consciência muito maior que a nossa, uma consciência espiritual, uma sabedoria muito maior que a nossa. Podemos nem nos comparar a isso. Mas com persistência, com coragem, com fé, mesmo que tudo indique que não vai valer a pena, mesmo que tudo indique que não vai dar certo, com isso nós temos a coragem, com coragem, com fé, a gente vai chegar onde a gente quer, a gente acorda para a vida. Então entenda que você tem sim força, você tem coragem, e a fé que precisa para levantar. Você só precisa tomar a decisão. Não vai ser fácil. Você vai ser tentado a desistir. A tua mente vai te colocar uma série de peças, de obstáculos. Não faça isso porque não vai dar certo. A tua mente vai te trazer exemplos passados que não te deram certos. Mas a mente não sabe o futuro, então você levanta e faz. Porque você não está só. Existe um pai ao seu lado que está lhe carregando nos momentos mais turbulentos. Mas ele o faz de uma maneira silenciosa, pois ele, como pai, ele sabe que nós temos que enfrentar alguns desafios para que nos tornemos mais fortes. Então, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo agora, nesse momento, seja persistente. Se precisar, busque ajuda. Busque um terapeuta, busque um amigo, busque alguém que fala, preciso de ajuda. Eu não consigo sair daqui sozinho. Só o fato de você fazer isso, você já tem coragem e você já está tendo fé. O que você não pode é se auto-sabotar com coisas do tipo, vamos tentar para ver o que dá. Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Para com isso. Tire esse pensamento da cabeça. Faz acontecer. E se não der certo, não vem com aquele papo, eu sabia que não ia dar certo. Vamos tentar de novo. Vamos tentar porque eu preciso sair disso. E você vai conseguir. Seja persistente. Não desista. Pois você é grande, você é único e você também é um filho de Deus. Então,
Faça valer a pena. Faça valer a pena. E você vai ver o quanto que isso vai te ajudar no seu despertar, o quanto que isso vai ajudar você a levantar da cama. Curtiram? Espero que vocês tenham gostado do tema que eu trouxe neste primeiro podcast, o Papo Sistêmico. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, se inscreva aqui no canal, se você estiver no YouTube, se você estiver em alguma plataforma de música. E já o convido, venha conhecer o meu site, o alexnielsen.com.br. Lá no meu blog tem artigos praticamente de segunda a sexta-feira tem um artigo novo lá. E eu vou trazer mais conteúdo para você. E vou deixar já uma dica para você. Você quer que eu traga um conteúdo especial? Eu quero fazer aqui um podcast só respondendo perguntas. Então, se você tiver pergunta que queira que eu traga sobre a luz das constelações, sobre a luz da terapia, sobre uma luz nesse contexto de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, coloca para mim, escreve aqui nos comentários, ou então manda um e-mail para mim. Os links, todos os meus contatos estão aqui embaixo na descrição, é super fácil de falar comigo. Eu também estou lá no Instagram, no @AlexNielsenOficial, onde em breve nós já vamos começar também com lives semanais. Aí vai ser o podcast ao vivo, a gente tem um podcast gravado, e também vamos ter o podcast ao vivo, vai ser fantástico, vai ser sempre transmitido aí pelo YouTube e pelo Instagram. Lembrando que aqui embaixo também você consegue os meus livros, tem mais 2 livros aí, 2 e-books, perdão, que é as 100 afirmações positivas baseadas na lei da atração, totalmente gratuito, e 5 passos para você ter um relacionamento saudável, um e-book maravilhoso, com 5 dicas maravilhosas para você ter um relacionamento saudável, relacionamento afetivo saudável, tá bom? Pessoal, beijo enorme no coração de você, seja você que está ouvindo no dia que eu postei, seja você que está ouvindo daqui eu digo, né, hoje é dia, eu tô gravando esse podcast no dia 19 de julho de 2021, tá? Eu não sei se ele não tá indo pro ar nesse dia, vai pro ar, provavelmente, hoje 19, hoje é segunda-feira, vai no ar na quarta-feira. Mas, não importa quando você ouvir, comenta aqui embaixo, Alex, amei, escutei, quero mais. Compartilhe esse vídeo e nos vemos no próximo podcast Papo Sistêmico. Que a paz esteja com todos vocês. Um beijo enorme no coração e até mais.